Boa tarde, meus irmãos. Vocês, meus irmãos que estiverem me assistindo aqui no Brasil, também aquele meu irmão que estiver me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Meus irmãos, eu gostaria de, mais uma vez, né, pedir a você que dê um joinha para mim, né? Como sempre eu peço, né, para vocês dar um joinha aí para me ajudar, né? Para que o YouTube divulgue mais os meus vídeos. E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. Me ajude aí, se inscreva no meu canal. Bom, e aquele irmão, né, que é testemunha de Jeová, que tiver um pouquinho desanimado lá na seita, né, porque às vezes ele não está acreditando em algumas coisas, mas lá não pode perguntar, não pode questionar. Pode perguntar para mim aqui, pode me questionar, pode falar o que você quiser aqui. Aqui você tem liberdade para fazer o que você quiser. Pode me perguntar aquilo que você quiser, que com certeza eu vou responder para você. Se eu não puder te responder na hora, eu vou te pedir só um tempinho e vou pesquisar e vou te responder. E aquele irmão também que já saiu das Testemunhas de Jeová há muitos anos, né? Mas sente falta de falar da palavra de Deus, pode me dar uma ligadinha também para a gente bater um papo. E eu gostaria de falar para aquele irmão, né, que passou por uma seita, né, e teve uma experiência terrível numa seita, né, porque nessas seitas o que mais a gente tem é experiência terrível. Mas ele acha, né, o irmão acha que essa experiência dele pode ajudar outros para evitar que outros caiam nessas enrascadas, né? Ele quer trazer esse assunto dele à tona, né? Para evitar que outras pessoas caiam na enrascada. Ô, meu irmão, se você não é um pouco tímido, não leva jeito para fazer sobre isso, para fazer um vídeo, falar sobre isso, manda um áudio para mim aqui, que eu faço um vídeo aqui, conversando aqui, expondo aqui o seu caso, falando do seu caso. Faça um vídeo, né? Não precisa falar o seu nome. Eu conto tudo o que aconteceu com você aqui através de um vídeo, tá bom? O meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou. Que trem mal barato. Meus irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo deixa claro que todo homem, todo ser humano tem de estar sujeito às autoridades. Isso é o que Deus quer de nós, né? Porque o apóstolo Paulo mostra ali. Porque as autoridades, aliás, não há autoridade que não proceda de Deus. Por Deus elas foram instituídas. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. Aquele que resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. Os que resistem às autoridades trarão sobre si mesmo a condenação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, meus irmãos. Que dizer de uma organização religiosa que tem as suas próprias leis, né? Uma organização religiosa que proíbe os seus adeptos de ir à justiça, mesmo em caso de crime hediondo. O que vocês acham de uma organização religiosa assim? Mas aí você pode me perguntar, mas qual é essa organização religiosa? De qual organização religiosa você está falando? Eu estou falando da Sociedade Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová. Ali, quando alguém sofre uma injustiça, né, ele é coagido pelos anciãos ou dirigentes locais a não denunciar o caso à polícia. Eles não querem que a pessoa, mesmo que a pessoa sofreu uma injustiça ali muito grande ali, eles não querem que a pessoa denuncie o caso à polícia. Porque, segundo eles, se o caso for para a justiça, vai manchar o nome da organização. Ali, eles querem proteger a organização. A pessoa que se dane.
Se eles protegeram a organização, para a organização ficar com o nome limpinho, bonitinho ali, as pessoas que se dão, eles não estão nem aí com as pessoas. Não. O caso tem que ser julgado internamente. Então, eles têm ali o julgamento deles ali. Então, quando acontece um problema ali, que um irmão deixa de pagar o outro, ou que acontece caso de violência sexual, coisa qualquer assim, não, você não pode levar o caso para a justiça, não. O caso tem que ser julgado ali internamente, né? O caso tem que ser julgado internamente. E a justiça deles é bem diferente da justiça, né, que procede de Deus. Eu vou dar um exemplo bem claro de como funciona ali a justiça deles. Bom, vamos falar assim daquele caso dos menininhos, né, quando os marmanjos aproveitam dos menininhos ali, né? Aquele caso que a gente chama de abuso infantil. Né? Vamos supor, caso aconteça um caso desse ali na organização, o que normalmente acontece. Ali, se o acusado não confessar o crime, ou tiver duas testemunhas que presenciou o ato, o acusado vira inocente. Ali para eles ali, o acusado vira inocente. Né? Ali, né? Se o acusado não confessar o crime ou não houver duas testemunhas, ali o acusado vira inocente e a vítima passa a ser o acusado. Ali as coisas funcionam assim. Né? Ali, nesse caso aí, eles dizem que a vítima está fazendo uma acusação leviana. Porque não houve confissão e nem tem testemunha. Como se nesse caso alguém fosse fazer isso diante de testemunhas, né? Como se alguém fosse ser tão trouxa de fazer isso na frente de testemunhas. Eles não levam em consideração a palavra da vítima e nem a palavra dos familiares da vítima. E outra coisa também que eles não levam em consideração é porque a pessoa, quando é um caso desse, existe um exame, né? A pessoa pode levar a criança no médico ali para fazer um exame para comprovar, né? Para comprovar ali. Então, eles também não recomendam esse exame, né? Então, veja, meus irmãos, essa é a justiça deles. Agora, se ao invés de levar o caso para os anciãos, se a vítima ou um parente da vítima, um familiar da vítima, denunciar o caso à polícia, aí essa pessoa que denunciou o caso à polícia é expulso da organização. É expulso de lá. Veja, meus irmãos. Veja como é que funcionam as coisas ali na organização das testemunhas de Jeová. A organização de Deus. Aquela que representa Deus aqui na terra. Agora veja, meus irmãos. Lá é injustiça atrás de injustiça. Eu vou contar para vocês aqui um caso que aconteceu comigo, para vocês verem como é que funciona a justiça deles. Eu trabalhava com uma família, né, de testemunha de Jeová, muito influente na cidade lá. Essa família, eles têm uma empresa, uma empresa até boa, uma empresa até grande, a empresa deles. Então, eles são 4 homens na família, são 4 sócios da empresa ali. O pai, 2 filhos e um genro. Todos 4 são anciãos. E como eles têm influência em todas as testemunhas de Jeová aqui na cidade. Veja os modus operandi deles para mandar nas congregações. Aqui na cidade que eu moro aqui, existe 3 congregações. E lá eles são 4 anciãos. Então eles dividiram. Em uma congregação eles colocaram um ancião da família, noutra congregação eles colocaram outro, e em uma congregação que fica mais próximo da casa deles, ficou 2 anciãos. De maneiras que todas as congregações, quem manda são eles, né? Eles que mandam, né? Então veja,
eles conseguiram fechar o cerco ali para eles mandar em todas as congregações. Ali é assim, ó. Se eles falam uma coisa, ninguém discute com eles. Se eles falar que pau é pedra, pau é pedra. Ninguém discute com eles. Eles são arrogantes e autoritários. Aí, o que aconteceu? Eu trabalhava com eles e um desses anciãos da família fez uma canalice muito grande comigo, mas uma canalice sem tamanho. Uma canalice que a pior pessoa do mundo, que eles falam que as pessoas do mundo são sujas, a pior pessoa do mundo não faria comigo uma canalice igual esse ancião fez. De tão grande que foi a canalice que ele fez comigo. Aí, eu era uma pessoa bem aplicada, eu era um servo ministerial, eu queria resolver tudo dentro das normas da organização. Aí, quando ele fez isso comigo, eu procurei os anciãos e expus o caso e falei, olha, eu quero que vocês reúnem com ele e resolvam com ele, porque ele não pode, ele fez isso comigo, mas ele não pode continuar fazendo isso com outros. Ele tem que ser chamado a atenção. Ah, vocês pensam que alguém quis falar com ele? Não. Todo mundo caiu fora. Não. Aquele povo ali a gente não mexe com eles, não. Aquele pessoal ali a gente não mexe com eles, não. Tinha outros que falavam assim, ah, não, eu não vou falar nada com eles, não, porque eles já ameaçaram a gente, que se a gente reunir alguma comissão para resolver alguma coisa com eles vão abandonar a organização e depois a gente fica com esse peso na consciência de que ele abandonou a organização por causa da gente e tal, então a gente não vai falar nada não. Falei, não. Aí procurei um advogado e entrei com um processo contra esse rapaz. Esse ancião que fez essa canalice comigo. Entrei com um processo contra ele. Ah, meu Deus do céu, para que eu fiz isso? Foi a mesma coisa eu chegar perto de uma caixa de marimbondo e uma pedra na caixa de marimbondo. As 3 congregações se voltaram, todo mundo contra mim. Oxa! Só faltaram me apedrejar em praça pública. Só faltaram fazer comigo igual os fariseus fizeram com Estevão. Colocar ele em praça pública lá e cada um atirar uma pedra nele. Aí ficaram todo mundo contra mim. Teve um ancião que falou que ia quebrar a minha cara, falou que ia partir a minha cara em 2. Ele só não quebrou a minha cara porque os outros irmãos lá seguraram ele, não deixaram ele fazer isso, mas ele queria me bater de todo jeito, ele queria me agredir de todo jeito. Então veja, meus irmãos, isso aí é a justiça, essa é a justiça deles. A justiça deles, quando a pessoa tem um pouquinho de poder, ela não funciona. Então veja, a justiça dos homens, como eles dizem, né? A justiça aquela que Deus instituiu, os juízes, os promotores, os delegados, os policiais, essa aí, nem que seja mais ou menos, ela resolve. Agora, essa justiça que a organização das Testemunhas de Jeová diz que implantaram ali dentro, essa justiça teocrática deles ali, essa justiça deles, ela só resolve para aquelas pessoas que, quando se trata de julgar uma pessoa que não tem poder nenhum. Quando se trata de uma pessoa que tem um poder, uma pessoa que é um ancião, ou que é um cargo maior qualquer lá, a justiça deles não funciona. Então, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo mostrou aqui em Romanos, ele disse que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos às autoridades. O apóstolo Paulo estava falando das autoridades, dos magistrados, das pessoas preparadas para julgar. O apóstolo Paulo estava falando de promotores, juízes, desembargadores, delegados, ministros do Supremo. É assim, o apóstolo Paulo estava falando desse tipo de pessoa. Essas pessoas que estudaram, essas pessoas que são preparadas. E veja, até eles erram, às vezes. Agora, quanto mais essas pessoas, esses anciãos da torre de vigia ali, que quer julgar os outros ali, né? Querem ficar ali julgando os outros. Tem pessoa que mal sabe escrever o nome.
são pessoas analfabetas, pessoas ignorantes. Então, eles não têm preparo para julgar ninguém, não. Então, veja, essa justiça deles é uma justiça falsa. As testemunhas de Jeová, essa organização das testemunhas de Jeová, ela está fazendo com que as testemunhas de Jeová desconsiderem a justiça para ser julgado por eles. Para ser julgado por pessoas que não têm a mínima capacidade para julgar ninguém. Pessoa que não tem condições de julgar ninguém. Então, meus irmãos, preste atenção. Não aceite esse tipo de julgamento, não. Aquele pessoal ali não está preparado para julgar. Julgamento é o de Deus ou então o dos homens que Deus colocou na terra para julgar. Porque todo juiz, toda justiça aqui na terra, ela foi instituída por Deus.